Como que o apóstolo Paulo se apresentou aos irmãos de Corinto nas suas cartas? Qual era a apresentação de Paulo? Como ele se identificava? Veja lá o texto de 1 Coríntios 1:1. Chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. E 2 Coríntios também 1:1. Apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. O que era um apóstolo? O apóstolo era um embaixador, um mensageiro, um enviado extraordinário, aquele que representava quem manda. Era assim que o apóstolo Paulo se apresentava. Eu sou apóstolo. Veja a apresentação dele na outra carta ao livro de Romanos, a carta aos Romanos, capítulo 1, verso 1. Eu, Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo essa carta. Veja, ele se considerava escravo ou servo, servo do Senhor Jesus Cristo. E tinha sido chamado e separado, escolhido para ser apóstolo, para apresentar o quê? As boas novas de Deus, ou seja, as boas novas do Evangelho, a boa notícia da salvação mediante o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Veja ainda outra apresentação do apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Veja, apresentado como representante, como enviado, mensageiro do Senhor Jesus Cristo e de Deus o Pai. Ele diz assim: não foram homens que me escolheram. Quem me fez apóstolo foram Jesus Cristo e Deus o Pai. Era essa a autoridade de Paulo. Era essa a sua maneira de se apresentar. Eu não estou aqui amando de homens, eu não estou escrevendo para vocês amando de homens ou de filosofias, mas estou representando o Senhor Jesus Cristo e Deus o Pai. Paulo fala sobre seu chamado e apostolado como cumprimento da vontade de Deus. Ele está seguro de que a sua vocação não vem de homens, mas de Deus. Assim como Jeremias foi separado desde o ventre materno por um ato da graça divina para anunciar o evangelho de Cristo entre os gentios. Falando sobre a sua escolha ainda no ventre da sua mãe, veja o que Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 1, verso 15. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo, para anunciar aos não-judeus a boa notícia do Evangelho. O apóstolo Paulo é apóstolo de Jesus. Ele foi chamado no caminho de Damasco. Quando vemos que Paulo ia perseguir crentes, ele foi chamado pelo Senhor Jesus no caminho de Damasco. O título Apóstolo de Cristo Jesus reúne vários conceitos. Antes de tudo, traz a ideia de alguém a quem Jesus envia. No entanto, Paulo também usa essa expressão para se identificar como servo de Cristo e como pregador e mestre. Na pregação e no ensino paulinos, Cristo está sempre em evidência. Em resumo, Paulo é um apóstolo de Jesus. O Senhor Jesus era o centro da missão de Paulo, era o centro da sua vida. Qual era a sua atividade, qual era o seu propósito? Fazer seguidores de Cristo. Seus pensamentos e afeições estavam cheios da presença de Cristo. Prova disso é que ele menciona Jesus repetidamente nas sessões introdutórias de 1 Coríntios, 9 vezes em 9 versos. Paulo amava tanto a Cristo que não conseguia deixar de pensar nele e de falar sobre ele. Seu desejo era compartilhar Jesus com aqueles que estavam sob seus cuidados, a fim de que a vida deles também estivesse centrada em Cristo. Enquanto Paulo foi chamado para ser apóstolo, eles, os coríntios, foram chamados para serem seguidores fiéis de Jesus, conforme a vocação que o Senhor lhes concedeu. Veja, irmãos, na introdução de 1 Coríntios, em 9 versos, Paulo fala 9 vezes o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler aqui, vamos estender um pouco mais o nosso estudo. Eu vou ler aqui este texto.
Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que estão em todo lugar, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz seja convosco da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confiado em vós. De modo que nenhum dom vos falta, aguardando a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo que fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja, irmãos, nesses 9 versos, nos 9 versos iniciais, Paulo repete 9 vezes o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso mostra que o centro da pregação de Paulo em Corinto é o Senhor Jesus Cristo. Veja agora o que a nossa lição traz para que nós meditemos. Paulo foi chamado para ser apóstolo. Qual é o seu chamado e como você sabe que é essa a sua vocação? Se você acha que não tem nenhum chamado, o que pode estar errado na sua caminhada com Deus? Qual é o nosso chamado? Para o que Deus nos chamou? Deus nos chamou para testemunhar do seu amor, para testemunhar do Senhor Jesus Cristo. E nós devemos fazer isso na nossa vida diária. Devemos fazer nas nossas pregações, mas especialmente devemos fazer na nossa vida diária, no nosso cotidiano, nas nossas atitudes, representar o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe cada um de nós e que nós possamos ter essa missão de representá-lo, essa missão de ser mensageiro, embaixador do Senhor Jesus Cristo. Sabe? Eu e você somos embaixadores do Senhor Jesus.